Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias num texto bem conhecido de Mateus capítulo 6. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 6. Vamos ler do verso 25 até o 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Deus, vosso Pai Celestial, sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino, o seu reino, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Vamos curvar as nossas cabeças, irmãos, e vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado, obrigado, Senhor, por esse dia de hoje. Obrigado, Deus, pela maneira como o Senhor já falou conosco durante todo esse dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor foi bom para conosco nesse dia de hoje. A tua bondade foi experimentada por todos nós ao longo desse dia. Obrigado também, ó Deus, porque nesse dia de hoje, o Senhor marcou esse encontro conosco. E nós viemos a esse encontro. Obrigado porque o Senhor já falou conosco nesse encontro. O Senhor já despertou a nossa atenção para ouvirmos o Senhor. E agora, ó Deus, nós queremos atentamente prestarmos atenção na tua palavra. Queremos trazer essa palavra para o nosso dia a dia. Queremos trazer essa palavra para os nossos confrontos diários. Queremos trazer essa palavra, Deus,
para a pressão que está sobre nós hoje, brasileiros. E que o Senhor nos dê a compreensão dela. Que o Senhor alivie a tensão que há em nossos corações nessa noite. Que a compreensão desse texto possa trazer aos nossos corações a compreensão do cuidado do Senhor para conosco. Obrigado, Deus, pela bênção de termos um Deus como o Senhor. Um Deus cuidadoso. Um Deus que olha para nós com carinho. Que trabalha as nossas necessidades individualmente. Obrigado, Deus, porque nós podemos usufruir da bênção de tê-lo como nosso Deus. E nós queremos, ó Deus, pedir a bênção do Senhor sobre todos que aqui estão presentes. E que seja ela também estendida àqueles queridos irmãos que não puderam estar aqui conosco hoje à noite e estão conectados conosco. Teu Espírito Santo, o agente propagador dessa palavra, traduz igualmente aos corações dos nossos internautas. Obrigado, Deus, por ser emissário à tua igreja, dessa palavra de cuidado, dessa palavra de carinho para com os teus filhos. Que teu Espírito Santo use o teu servo para a honra e glória do teu nome unicamente. E para que o teu nome seja adorado e glorificado todos os dias nas nossas vidas, não importando as circunstâncias. Em nome de Jesus é que nós te pedimos isto. Amém, Senhor. Amém. Sobrecarga constante sobre as nossas vidas nos mantém na corrida. Ontem à noite, após o casamento, eu conversei com o Fernandinho da Roberta. E ele estava dizendo para mim da vida corrida que ele leva juntamente com a Roberta. Ele me disse: pastor, não tem tempo. Nós não temos tempo para nada extra. De fato, a sobrecarga, irmãos, nos rouba as oportunidades para investirmos em coisas importantes e duradouras. Pessoas sobrecarregadas carregam todo dia, e ao término de cada dia, a sensação de que ficou um mundo de coisa por fazer. E somente se sentem realizados se um punhado de coisas foram feitas. Sempre que nós falamos de sobrecarga, falamos de tensão. Não necessariamente uma tensão muscular, aquela que todos nós temos, aquela coisa pesada aqui nos ombros, que precisamos de uma água bem quente para que ela possa aliviar um pouquinho, ou quando isso não acontece, tomarmos um antidistônico. Tensão se tornou parte inevitável da vida para a maioria de nós. Um tempo atrás, nós ouvíamos isso no noticiário. E eu cansei de argumentar, jamais quero um tipo de vida desta para mim.
Mas hoje, tensão tem sido uma experiência pessoal para muitos de nós, mais frequentemente do que nós pensamos. Muitos, como o Fernandinho e a Roberta, apontam a necessidade urgente de reduzirem a tensão em suas vidas. E quando nós começamos a pensar na tensão e nas suas consequências, nós sabemos que a tensão afeta profundamente a nossa saúde, faz mal ao coração, pode criar problemas sérios no nosso aparelho digestório. Tensão provoca frequentemente irritação, sentimento de descontrole, gera insônia, falta de apetite, impede as relações saudáveis e pode, no pior dos casos, provocar depressão. Há muitas coisas na vida que podem trazer tensão, irmãos. A tensão pode vir por mudanças que ocorrem na nossa caminhada natural da vida. Tensão pode vir pelas expectativas dos outros sobre nós. Da igreja sobre o pastor, do pastor sobre a igreja, da esposa sobre o esposo, do esposo sobre a esposa, dos pais sobre os filhos, dos filhos com relação aos seus pais. E por aí vai. Pessoas esperam de nós algumas realidades, das pilhas de regulamentos que nós somos obrigados a todos os dias prestar atenção. A erosão das relações, os pontos frágeis que hoje as relações interpessoais ocupam. A gente não sabe se, de fato, o casamento que eu fiz ontem vai permanecer. A gente não sabe se a amizade que nós cultivamos vai continuar. Por quê? Porque nós estamos quebrando os nossos relacionamentos. A relação interpessoal, ela está com erosão. Senso de competição. Em todo lugar que você vai, as pessoas estão competindo. Doenças, frustrações próprias da vida, que todos nós as temos. O psicólogo infantil David Wilkett resumiu isso da seguinte maneira. Ele diz que há 3 fontes contemporâneas de tensão. A primeira é devido ao aumento alarmante da violência e do crime. E nós, consequentemente, nutrimos mais medo. Nós cultivamos o medo. Segundo, devido ao mercado variável de trabalho, a tecnologia, associada aos fatores econômicos, profissionalmente, nós estamos mais inseguros. Nós não sabemos se teremos emprego amanhã. Nós não sabemos se a profissão de formação vai ser a que eu vou terminar com ela. Um tempo atrás, você entrava na CPFL e aposentava lá. Você ia para uma igreja e aposentava lá.
Você ia para Citrosul, que aposentava lá. Você ia para Cutral e aposentava lá. Você ia para Nigro e aposentava lá. Você ia para Lupo e aposentava lá. Hoje não é mais assim. Então isto gera uma insegurança profissional. E finalmente, completando aquilo que nós dissemos lá atrás, devido às quebras frequentes de relacionamentos, divórcios, rupturas interpessoais, nós estamos mais sozinhos. Por causa disso, nós optamos por ficarmos sós, para não ampliarmos o nosso relacionamento, porque pode de uma hora para outra haver rupturas dramáticas de relacionamentos interpessoais. E aí nós preferimos ficar sozinhos. O que fazer diante disso, irmãos? A minha tarefa nessa noite é, juntamente com os irmãos, pensarmos sobre este texto para aliviarmos definitivamente a tensão das nossas vidas. Eu acredito que quando Jesus falou sobre isto, Jesus estava falando de um punhado. Se você olhar em torno, no contexto imediato e amplo do texto, você vai ver que Jesus estava falando de uma capacidade poderosa do Pai de suprir as nossas necessidades. Desde que nós estivéssemos em perfeita comunhão com Ele. Eu quero, irmãos, analisar alguns princípios com os irmãos. E o primeiro deles é dizer para os irmãos que a tensão é natural. A ansiedade é uma resposta que nós damos a essa tensão natural. E por isso que Jesus Cristo argumenta da seguinte maneira: não andeis ansiosos sobre a vossa vida, com relação ao que haveis de comer, o que haveis de beber e o que haveis de vestir, com relação ao seu corpo. Jesus não nos fala dizendo, vocês não terão tempos difíceis. Ele não fala isso. Da mesma maneira, ele não diz, vocês não terão tensão. Essas coisas entrarão naturalmente em nossas vidas. Pastor tem isso. O empresário da indústria automobilística tem isso. Isso é natural. O que Jesus traz à minha e à sua memória e à memória dos seus discípulos é que nós não deveríamos responder à tensão ansiosamente, com ansiedade. A palavra no grego que fala sobre a questão de não respondermos com ansiedade ou não estejam ansiosos, ela é construída no tempo imperativo. E isso implica e significa que é um comando. Ele está dizendo para não estarmos ansiosos. Nossa ansiedade nada mais é do que a nossa resposta à tensão da vida. E Jesus está dizendo para não sermos assim, para não respondermos à tensão da vida com ansiedade. Jesus fala aos seus discípulos e fala a nós nesta noite que quando nós nos preocupamos com as coisas desse mundo,
quando nós nos preocupamos com estas realidades, nós estamos fazendo igual aos pagãos. Quando estamos cheios de ansiedades, estamos agindo como alguém que não cultiva a fé. Quando no meu coração, a minha resposta a toda essa conjuntura que nós vivemos é a ansiedade, eu estou agindo como uma pessoa que não conhece a Deus. Quando permitimos ser subjugados pela tensão da vida, demonstramos que tiramos os nossos olhos do Deus provedor. É isso que Jesus está dizendo. Temos a dificuldade, irmãos, de encarar essa realidade desse modo, sabe por quê? Porque nós sentimos como se não tivéssemos escolha de como responder à tensão da vida. Nós aprendemos a responder com ansiedade, com irritação, com angústia instintivamente. Mas nós precisamos de parar quando sentimos a subida da tensão. Quando percebemos que algo vai acontecer comigo que é contrário à natureza que eu tenho agora recebida de Deus. Eu tenho que lembrar que eu tenho uma escolha. Se eu vou ficar ansioso e subjugado pela ansiedade ou confiar em Deus. É uma escolha que eu tenho. Ou eu vou estar nas mãos de toda essa realidade da ansiedade, adoecer, ter que tomar medicamento, não aguentar a vida, explodir. Ou meter o joelho em terra e dizer: Senhor, os seus servos no passado passaram igualmente por situações idênticas. E igualmente eu confio no Senhor. Embora o meu coração precise de ajuda para isso. Eu conheço, e os irmãos conhecem também, pessoas que respondem agressivamente quando estão sob tensão. Elas são combativas, elas são argumentativas e elas não são felizes. E quando falamos com elas a respeito disso, ela diz: não fales comigo porque você sabe que eu sou assim. Esse é meu modo de ser. Esta pessoa tem uma escolha. Ela poderia escolher escutar em lugar de argumentar. Ela poderia escolher falar suavemente em lugar de falar irritadamente. Ela pode escolher responder com carinho, mesmo sob tensão. É uma escolha. Nós temos uma escolha. Como responderemos ao estresse, à tensão da vida? Podemos responder ficando ansioso ou podemos responder em fé? Uma resposta vem naturalmente. A outra deve ser aprendida. A resposta com irritação, naturalmente, eu sou assim e assim vou morrer. Essa você não precisa escolher porque ela já é normal. Mas você ainda assim tem uma escolha. Agora, se eu escolho caminhar em fé, isso precisa ser aprendido. O problema nosso, irmãos, é que às vezes nós achamos que esse negócio vem por osmose. Ou seja, o meio mais concentrado passa para o meio menos concentrado. Eu vou à igreja porque eu preciso ficar lá 1 hora
ver se alguma coisa de santidade, de realidade de Deus passa para mim. Não é assim, irmãos. A gente precisa de aprender. Por exemplo, essa semana eu saí hoje de viagem. Viagem o quê? Fui ali, São Carlos. Mas eu já acendi os faróis. Porque a nova lei diz que quando eu entrar com o meu veículo numa estrada federal, eu acho que estadual também, eu preciso de acender os faróis baixos. De dia ou de noite? De noite, obviamente. De dia, né? De dia ou de noite. Então eu preciso de aprender isso não é automático. A Simone disse, você está lembrado? Claro que eu estou lembrado. Agora. Não, tudo bem. Temos que aprender. Eu disse para Simone, está vendo, Simone? Nem todo mundo está com os faróis acesos, mas eu estou. Se tem que aprender, eu preciso começar a aprender. Aprendizado é quando eu tomo informação de alguma coisa, minha mente assente com relação a essa informação, e aí eu começo a colocar em prática. Segunda realidade, temos que aceitar, irmãos, o fato de que algumas coisas estão fora do nosso controle. Jesus diz assim, no verso 27, qual de vós, por mais tenso, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 47 centímetros ao curso da sua vida, ou seja, um passo. Um passo normal tem 47 centímetros. Um passo largo tem normalmente 1 metro, dependendo do seu tamanho. Mas tem 1 metro. Então quem é que é capaz, por mais ansioso que esteja, possa aumentar um côvado, um passo na sua existência? O que Jesus está dizendo é que preocupação ou ansiedade é improdutiva. Ele está dizendo que algumas coisas eu não vou conseguir mudar. E eu preciso ter uma realidade fincada no meu coração com relação a isto. Ele está dizendo, o tempo você não pode mudar. Não importa quão ansioso ou preocupado você esteja, você não pode mudar o tempo. Como outras pessoas respondem a nós não podemos interferir nisso. Nós não podemos controlar nós podemos controlar como respondemos aos outros, mas como tratamos os outros, mas como eles respondem a nós e nos tratam, nós não temos controle sobre isso. As escolhas que as outras pessoas fazem. Às vezes nós percebemos que alguém está em rota de colisão. Até dependendo da aproximação, nós tentamos dissuadi-las deste caminho. Mas no frigir, nós não podemos fazer nada se ela quer fazer isso. Então nós não podemos controlar. A escolha é dela. Sabe uma palavra que é gostosa de dizer no casamento, irmãos? Que me exime de qualquer responsabilidade para com aquele casal que eu estou casando. Eu gosto de fazer casamento civil, religioso para efeito civil, porque eu tenho oportunidade de dizer isso.
Mateus e Aline, disse ontem, vocês dois estão no exercício pleno da livre escolha. É de livre e espontânea vontade, Aline, que você escolhe ao Mateus para ser o seu esposo. Mateus é da sua livre escolha a Aline como sua esposa. Sim, ué. Isso é fantástico. Porque a partir daquele momento, eles são responsáveis. Estão querendo tomar veneno, pastor, eu e fulana. Não faça isso, vocês vão morrer. Não, nós decidimos tomar. Mas, gente, não faça um negócio desse. Aí o telefone toca, ó, fulano e Beltrano tomaram veneno. E eu estou falando de veneno de morrer, irmãos. Estou falando de um punhado de veneno. Tem veneno que não mata o corpo, mas mata as emoções, drena as energias da vida. São situações que nós não temos controle. As expectativas das outras pessoas. Nós não podemos controlar o que as outras pessoas esperam de nós, se pouco ou muito. O que podemos controlar é se nós iremos dar o nosso melhor naquilo que nós estamos fazendo. Nós não podemos controlar se uma pessoa vê o nosso melhor como bastante ou não. Nós gostamos muito, irmãos, de caminharmos altaneiramente, cabeça erguida. Todos nós gostamos de fazer isso. E às vezes, pesa-nos situações que estão fora do nosso controle. Se você quer continuar vivendo com sua cabeça erguida, usufruindo de tudo quanto Deus tem criado ao seu derredor, lembre-se, haverá situações que estão fora do seu controle. Então, confie em Deus. Não há nada que podemos fazer sobre estas coisas. Nós precisamos deixá-las nas mãos de Deus. Simplesmente assim. Terceiro lugar, nós temos que aprender de como Deus lida com a natureza. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você, no verso 26. Faria-nos bem, irmãos, se nós sentássemos e observássemos a natureza. Faria-nos bem, mas muito bem, se começássemos a olhar o como Deus trata aquilo que Ele criou. Ele diz, olhe para os pássaros. Eles não semeiam, eles não colhem, eles não têm celeiros, eles não têm poupança, mas o Pai Celestial os alimenta. E vocês são muito mais preciosos para o Pai. Deus cuida, irmãos, da ordem criada e parece fazer o seu trabalho de uma maneira magistral. Ele tem cuidado de tudo. Nenhuma flor é igual à outra, mas cada uma celebra a sua própria beleza. O verde da natureza não é o mesmo verde em todo lugar. E em cada lugar tem verdes de tonalidades diferentes. Às vezes a planta que nós plantamos e tentamos cuidar dela, nós a matamos.
Mas a que brota na natureza, largada para lá, como se ninguém estivesse cuidando, brota viçosamente. Quem será que plantou? Não sei. Uma ave, um animal, alguém cavucou, escondeu uma semente, não achou, ela brotou, cresceu, deu frutos. Quem cuidou disso? Deus cuidou disso. Os animais não vão ao supermercado, mas têm todas as suas necessidades supridas. Jesus nos lembra que nós somos mais valorosos para Deus do que os animais. Ele fala de como Deus cuida de nós, que nós somos criados para um relacionamento íntimo com esse Deus Criador, e Ele quer cuidar de nós. Jesus começa a sua conversa do menor para o maior e ministra ao coração dos seus discípulos, dizendo: vocês são importantes. Se Deus cuida da natureza tão bem, podem estar seguros que Ele vai cuidar de vocês. Irmãos, como nós perdemos isso de foco? As nossas tensões é atrás de algo que vai nos garantir o futuro. Quando na realidade Deus é que garante o nosso futuro. Paulo nos lembra que nada pode nos separar do amor de Deus. Se Deus me ama, Deus vai cuidar de mim. Deus está e estará no controle sempre. E Ele é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. E por último, irmãos, mude o foco. Temos que mudar o nosso foco da situação estressante para a providência de Deus. Jesus nos dá a alternativa no verso 33. O que ele diz lá? Buscai, pois, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, irmãos, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas, o que comer, o que vestir, o que vai suprir as nossas necessidades, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos fala que temos que mudar o nosso foco nos tempos de tensão. Deveríamos focalizar na suficiência de Deus em lugar dos nossos problemas, das nossas insuficiências, das nossas tensões. Devemos descansar no amor dele, em lugar de nossas próprias inseguranças. Deixar que ele assuma o controle e viver de maneira responsável e diligente, embora confiante. Deveríamos confiar na providência dele, em lugar das nossas habilidades de tentar entender ou achar soluções para as nossas tensões. Eu quero, irmãos, e desejo de todo o meu coração que possamos caminhar vivendo dessa maneira. Mas eu quero deixar aqui duas realidades para terminarmos essa reflexão. A primeira é que você não pode esquecer que tensão faz parte da vida. E nós podemos encarar essa tensão com algumas práticas. A primeira, seja grato. Focalize no que Deus está fazendo na sua vida. Focalize no que Deus já fez na sua vida.
Tem um hino bonito que diz: conta as muitas bênçãos. Tenta dizê-las todas de uma vez e você vai ficar tremendamente surpreso por quanto Deus já fez. Começa a contar as bênçãos. Mude o seu foco. Conte, diga: Deus, muito obrigado. Ultimamente, irmãos, hoje eu fiz isso, final de semana passado fiz isso também em Uberlândia. Eu tenho falado sobre fé quando eu aceito convites. E tenho falado aqui na quarta-feira. Quarta-feira a gente tem trabalhado sobre esse tema. Porque uma das coisas, irmãos, que a gente tem falhado é na nossa prática, na nossa praxis de Deus no dia a dia. E está faltando fé, irmãos. O povo de Deus, ele só exercita a fé quando é uma fé interesseira. A nossa fé, ela precisa ser um holofote que aponta para Deus. Deve ser a marca registrada dos caminhantes com Deus. E uma das coisas, irmãos, que eu tenho trazido à memória, e Deus tem feito isso, é do meu tempo como criança. É de como Deus foi bom para comigo, meu tempo de seminário. Viu, pastor Lucas? É um tempo que a gente tem profundas necessidades. E como é que Deus vai suprindo todas essas necessidades de N maneiras? Então eu vou cultivando isso no coração. Porque se o Deus que supriu lá atrás, é o Deus que vai suprir lá na frente. É o Deus que vai gerar realidades lá na frente. Outra coisa, irmãos, limite o seu tempo com pessoas desprovidas das perspectivas de Deus para a sua vida. Não fique muito tempo com essas pessoas. Se é para negócio, negocia logo e cai fora. Cultive amizade, cultive caminhadas, cultive churrascada, cultive momentos de aniversários, momentos de andarem juntos, de bicicletar junto, de pedalar juntos, momentos com pessoas que têm perspectivas corretas de Deus para as suas vidas. Porque isso contamina a gente, irmãos. Tanto que não tem, aqueles que são desprovidos dessas perspectivas, contaminam, nos está feio mesmo, está muito feio, a coisa está feia e Deus está para lá. Agora se você entra, o camarada encara, diz está feio, mas o meu Deus está bonito. Está escuro, mas meu Deus é luz. Então você começa a alicerçar a sua caminhada com pessoas que têm a perspectiva certa. Outra coisa, irmãos, não esqueça de que Deus nos ama de tal maneira que Ele trata comigo e com você como se fôssemos únicos. Eu estava vendo, eu gostava muito do David Copperfield. Eu estava pensando sobre isso. Quando eu assistia os espetáculos do David Copperfield, passava, parece no Fantástico, não tinha um negócio em um momento? Eles removiam, ele era fantástico, e não é?
podia sumir um avião, um punhado de coisas, ele fazia proezas. E quando nós estamos assistindo esses mágicos, ilusionistas, nós não ficamos gritando de terror para ver se vai dar certo, se aquilo de fato vai funcionar. Ao invés disso, nós assistimos com a maior expectativa para ver o momento que o avião some. Eu não tinha dúvida nenhuma que o que ele se propunha a fazer, ele iria fazer. Que aquele Boeing iria sumir. Eu não sabia como ele ia fazer isso. Mas eu acreditava que ele iria fazer isso. E fez. Fantástico. No fantástico. Que tal se nós olhássemos para Deus, que é muito maior do que o David Copperfield, desse mesmo modo? Que Deus é capaz, simplesmente capaz de fazer aquilo que Ele se propõe fazer. Se víssemos todas as circunstâncias das nossas vidas, mas todas mesmo, como uma oportunidade para Deus revelar a sua grandeza. Eu tenho certeza, irmãos, que a nossa vida não seria tão pobre espiritualmente como tem sido. Cada oportunidade da minha vida, cada oportunidade da sua vida, cada circunstância, porque as nossas experiências não são iguais. Podemos estar no mesmo avião, no mesmo barco, no mesmo casamento, na mesma igreja, da mesma família, mas as experiências pessoais são diferentes. A minha dor pode, em determinadas circunstâncias, ter um limiar maior do que o da Simone. A dor da Simone, em uma determinada situação, pode ter um limiar muito maior do que a minha. Mas em todas elas, se nós olhássemos para Deus com a mesma expectativa que nós olhamos para o David Copperfield, oportunidade de Deus mostrar a sua grandeza, como é que ele acontece, como é que ele faz, nós desenvolveríamos, irmãos, uma fé inabalável. Mas o pior é que a gente olha achando que Deus é pequeno demais para o tamanho da dificuldade que nós estamos enfrentando. Se nós olharmos para Deus como soberano absoluto sobre todas as coisas, a nossa fé se agigantaria, irmãos. Nossos corações seriam cheios da grandeza dele. E nós olharíamos para a vida, irmãos, só da perspectiva dele. Estaríamos sempre ao lado dele todo o tempo. E só recebendo as coisas que nos são acrescentadas enquanto perto dele nós caminhamos. Vamos enfrentar tempos de tensão, irmãos. Faz parte da vida. O que nós escolhemos em meio a esta tensão vai determinar a qualidade da nossa caminhada com Deus. Vai determinar a qualidade espiritual, minha e sua. Deus está esperando, irmãos, a oportunidade de se mostrar com grandeza na minha e na sua vida. E esse tempo é um tempo propício para isso. Deixe Ele agir.
Deixa Ele agir, Sorbara. Você e a Camila, deixa Deus agir. Não fique dormindo até as 10. Saia toda manhã. Mas deixa Deus agir nas suas vidas. Deixa Deus agir na vida de cada um de vocês. Porque é para isso que Ele está se colocando à disposição. Jesus não falaria isso, irmão, se não fosse verdade. Agora, infelizmente, a gente como crentes, nós encaramos isso aqui como se fosse uma conversa de um rabino e seus discípulos para passar o tempo. Isso é para ser vivido, irmãos. Deus é para ser experimentado. A minha preocupação, irmãos, está em Lucas 18, 8. Jesus diz assim para os seus discípulos: preste atenção nesse juiz, porque o vosso Pai Celestial pode suprir vocês com todas as suas necessidades. Mas porventura, quando o Filho do Homem vier, haverá fé sobre a terra. Irmãos, eu fico pensando que talvez nós estamos caminhando para uma igreja sem fé. E quando Jesus voltar, irmãos, nós não estamos mais crendo nele, como creram os nossos pais. Nós mudamos essa característica, essa coisa de fé. Vamos pensar nisso, irmãos. Crer que Deus pode cuidar de mim, de você. Ele pode não dar os mesmos brinquedinhos que eu gostaria de ter. Mas não é isso que a Bíblia diz que Ele vai cuidar. Eu posso não ter os brinquedinhos modernos, tecnológicos, eletrônicos. Mas Ele diz que vai cuidar de mim. E o melhor dEle é o melhor para mim. Vamos cantar Conta as Bênçãos. Qual que é o número aí, irmãos? Qual que é o número, irmão Pedro? Conta as muitas bênçãos. 64, é isso não, né? 64? Cantaram hoje de manhã? Então o pastor Lucas está 64. Sintonizado aqui, pastor Lucas. Ah, foi você que escolheu, minha irmã? Não, 64 não, 64 é grata memória. 63, aí, está pertinho aqui. Se da vidas vagas, procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Talvez tenha alguém aqui hoje à noite dizendo assim, isso não vale a pena a vida, ó vida. Começa a contar o que Deus fez por você, você vai ficar alegre. Vai dormir melhor. Vamos cantar. Se da vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dize quantas são, recebidas da divina mão,
Tens acaso mágoas, triste é teu lidar. É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás. E fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando ouvires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas na divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Bem, eu quero, irmãos, convidá-los, ou convidar aqueles que têm algum pedido de oração, intercessão, ou gratidão, que venham aqui à frente para nós estarmos orando. Vamos começar a orar pelo aniversário da igreja, que a partir do dia 3, é 3, né? Sábado e domingo, pastor Roberto Bittencourt vai estar conosco. Pastor Roberto Bittencourt tem exatamente 33 anos que eu não o vejo. Ele foi meu colega de classe. E mais ainda, meu colega de quarto. Eu tenho a impressão que ele melhorou. Ele melhorou, filho? Porque ele era muito crente. Muito crente. Eu aprendi muito com o reverendo Roberto. Aliás, era o Roberto Bittencourt, meu colega de classe. Então, irmãos, venham domingo que vem, tragam pessoas. Eu não sei o que Deus colocou no coração dele para falar-nos nesse final de semana que vem. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar comigo e com você no próximo final de semana. Então vamos orar por isso. Vamos pedir que Deus esteja abençoando-nos ricamente nesse mês de aniversário, onde nós teremos todo domingo um pregador diferente. Então vamos receber esse alimento espiritual de Deus para as nossas vidas. Também eu gostaria de pedir uma oração especial pela Letícia. A Letícia, após voltar agora das férias, ela vai para uma consulta e ela tem um problema no útero e é cirúrgico. Então ela vai estar marcando a sua cirurgia. Então que nós possamos também pedir que Deus continue abençoando a Letícia e o Diógenes nessa empleitada. Ainda assim, Deus está no controle. Vamos orar, queridos. Pai amado, teu povo está aqui
com seus corações gratos pelo que o Senhor já tem feito nas suas vidas. Mas eles estão aqui, ó Deus, porque eles querem colocar algo nas tuas mãos mais uma vez. Porque o Senhor é que há de suprir as suas necessidades. Tua palavra nos diz que não devemos andar, Senhor, ansiosos. E nós queremos aprender isto. Nós queremos aprender a descansar nas tuas mãos. Descansar na providência do Senhor, no suprimento do Senhor. Assim como o Senhor faz com as aves dos céus, com os lírios do campo. Deus amado, cuide de nós como criaturas do Senhor, como filhos do Senhor, como criação do Senhor. E nós estaremos sempre dando louvores, tributando ao Senhor toda a gratidão do nosso coração por isto. Obrigado, Pai, por cada pessoa aqui. Obrigado pela mensagem que o Senhor transmitiu individualmente em cada coração, pela ministração do Teu Espírito Santo. Também, ó Deus, nós queremos colocar os nossos irmãos enfermos, irmãos que estão atravessando momentos de dificuldades de saúde. Seja abençoando a Letícia, ó Deus, direcionando os médicos. O Senhor cuidou dela até agora, e eu sei, ó Deus, que o Senhor vai cuidar dela o restante da sua vida, e ela sabe disso também. Tanto ela quanto o Diógenes. Que o Senhor, juntamente, ó Deus, com todos aqueles que estão no mesmo nível da Letícia, que o Senhor abençoe-os com a Tua presença e cuidado. Deus, abençoa ricamente, ó Deus, o Sorbária, com relação ao seu trabalho. O Senhor sabe, ó Deus, que ele é um profissional dedicado, competente, e ele está atrás daquela porta que o Senhor abriu para ele. Faça-o encontrar, Senhor. Faça com que ele cruze com as chaves que estão para abrir aquelas portas. Nós cremos nisso, Deus. É teu servo. Ele precisa voltar, ó Deus, ao mercado de trabalho. É jovem, precisa construir com dignidade, ó Deus, a vida dos seus filhos e manter o seu lar. E com ele, todos aqueles servos do Senhor, não só da IPA, mas de qualquer parte do país que esteja com dificuldades de emprego, que o Senhor também os abençoe de uma maneira especial. Pai, nós oramos pelo reverendo Roberto Bittencourt, teu servo, que será o primeiro mensageiro no aniversário da igreja esse ano. Deus, encha o seu coração de unção do Senhor para ministrar aos nossos corações. Obrigado, Deus, pela vida do pastor, da sua família. Traga-o debaixo do teu paternal cuidado para essa ministração de final de semana. Obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor nos deu na semana que passou. Obrigado, Senhor, pelo pacote desta semana, porque sabemos que o Senhor o tem debaixo do teu controle. Louvamos-te pela bênção desta noite. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor.